amigos que acompanham o Evangelho Online. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos as lições que Allan Kardec colecionou na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós iremos ver a mensagem A Fé e a Caridade, que é de um espírito protetor, que foi dada no ano de 1861. Hoje nós temos uma presença querida, especial, de uma amiga nossa, a irmã Aila, que é freira católica e tem um diálogo, né, interreligioso muito intenso conosco do Espiritismo e, sobretudo, uma amizade, uma fraternidade que nos faz nos sentir muito à vontade com a presença dela. Eu acho que a gente também a deixa assim à vontade, né? Ismael também, que é do NEP, nós somos do NEP e vamos promover, né, esse evangelho de hoje. Para iniciar, para a gente se harmonizar, entrar em sintonia com a espiritualidade, vamos fazer a nossa prece. Vou pedir para Ismael, então, fazer a oração inicial. Vamos pedir ao Mestre amado, Jesus, que nos ilumine neste momento em que nos propomos, aqui entre amigos, a estudar o Teu Evangelho, a Tua história, a Tua caminhada. Que o Senhor possa nos intuir para que possamos entender melhor os Teus ensinamentos, as Tuas lições. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa. Que assim seja. Assim seja. Então vamos ler a mensagem curta, mas bem profunda, sobre dois temas que são fundamentais para a vivência cristã, que é a fé e a caridade. Então, capítulo 11, item 13. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Dessa vez ele não se identificou, né, nominalmente o Espírito. Às vezes acontece isso, né? Espírito Protetor, Espírito Amigo, enfim. Mas o tema ele é realmente muito interessante porque fala de um dos pilares, né, da nossa vivência espiritual, que é a fé. Eu gostaria de ouvir da irmã Ila, então, como a gente poderia entender a fé, que às vezes é muito confundida com crença, né? Apenas acreditar e achar que isso resolveu a situação da fé, né? O que é que a gente pode, então, dizer para as pessoas, né, o conceito assim, mais profundo de fé, essa conexão com Deus, fidelidade? Agradeço o convite de vocês dois, né? E que bom estar de volta aqui. Então, para aquela cultura de Jesus mesmo, hebraico, tanto também quanto em grego, fé é sinônimo de fidelidade, né? Então, é diferente de crença, porque pelo menos a carta que mais trata disso é a carta de Tiago. No Novo Testamento trata muito da questão da fé e da caridade, a fé e obras, né?
e mostra exatamente que a fé cristã é diferente de simplesmente se saber que existe um ser supremo, saber que Deus é poderoso, ou dar crédito a uma parte da doutrina, como a imortalidade da alma, alguma coisa assim. A fé no sentido cristão, ela é realmente um jogar-se, um lançar-se, dar aquilo que é o mais intenso, o âmago dentro de nós, aquilo que nós queremos nos reservar, né? Aquilo que o egoísmo quer segurar, exatamente a fé, ela solta, né? A pessoa que tem fé no sentido mesmo bíblico é a pessoa que se lança, né, em Deus, e aí então a fé é que nos move, a principal motivação para vencermos o egoísmo e suportarmos aquilo que vem até nós, como o texto diz, e também nos dedicarmos ao outro, né, perceber a necessidade do outro, porque a benevolência, ela está no ser humano. O ser humano foi criado, né, para ser bom. O texto do Gênesis diz que, naquela forma metafórica, que Deus viu que era bom, que era benéfico, que era benevolente, né? Porque o mesmo nome Tov quer dizer bom, benéfico, benevolente. Então, o ser humano é bom, né? Agora, a fé é mais do que isso, a caridade também é mais do que ser bom. A caridade, ela supera essa dimensão de ser bom, porque ela faz mais, no sentido de que ela é afetada, a pessoa se sente afetada pela necessidade do outro, ela sofre com o sofrimento do outro. Se compadece, se compadece, né? Sofre com. É mais ou menos isso. Não é o que comentou. É interessante, Maíra, você já falou da relação entre a fé e a caridade, e uma das coisas mais interessantes que eu vejo na cultura judaica que a gente pode trazer como exemplo para nós nos dias de hoje é o senso de comunidade, né? De sermos responsáveis por todos os males, por todos os sofrimentos e as necessidades, né? Até as mais básicas de todos os outros entes, né? Que compõem comunidade, sociedade. Então a gente precisa, o ser verdadeiramente que acredita, que tem fé, que é aquele que não é só benevolente, mas se importa com esse senso, né, do bem comum, quer dizer, ele se incomoda em ver, mesmo à distância, por exemplo, em outras sociedades, como a sociedade africana, se importar, estando aqui no Brasil, né, com uma realidade que esteja tão distante, é uma demonstração, né, da fé agindo através do desejo e da caridade, né, de pô-la em prática. Muito bom. Então, assim, é como o texto ele diz no primeiro parágrafo, né? A gente pode até ter impulsos generosos, ter filantropia, ter uma ação social para auxiliar pessoas que tiveram perdas materiais, mas isso muitas vezes é pontual. Você tem isso uma vez por ano, na época do Natal em especial, datas mais propícias a manifestações de fraternidade, mas como ele diz assim, ter um constante sacrifício de todo interesse egoístico, isso só a fé proporciona, porque ela é o combustível. Nós, seres humanos, o Haroldo fala muito isso, a gente não tem um manancial de amor tão grande que possa manter essa doação permanente. Nós não temos isso, né? A gente tem a nossa parcela mínima de amor. Então é preciso acessar a fonte infinita de amor que é Deus, e a fé permite isso, e de Deus receber o amor e nós sermos canais para as pessoas, né? Sim. Muito interessante isso. Então, para eu manter um sacrifício constante, a palavra constante aqui, penso eu, é fundamental. Só realmente você estando alicerçado no Criador, com essa fé viva, é possível a gente vencer esse interesse egoístico, né? É muito bonito. Até Haroldo fala uma coisa interessante sobre a lei de adoração, que eu não tinha tentado para isso, né? A adoração como lei é no sentido de que nós adoramos, né? Isso é uma coisa muito normal. Se não for Deus, outra coisa nós vamos adorar. A gente tem essa necessidade de colocar alguma coisa no centro. Até adorar nós mesmos, né? Exatamente. E esse é o problema do egoísmo, do orgulho, da vaidade, é que a gente não está sabendo utilizar esse nosso desejo, né, de adorar, de cultivar algo dentro de si, né, de uma maneira benéfica, e sim, única e exclusivamente para obter as nossas necessidades, né, o que a gente quer dizer, é justamente o ponto principal desse texto, né, essa caridade que ele fala aqui, austera,
só com essa abnegação, né, com esse sacrifício íntimo que a gente ainda está começando a conhecer, é que se obtém essa verdadeira caridade. Uma caridade espontânea mesmo, que vem da fonte, que é Deus, né? Sem condicionamentos, né? De merecer, ou de mostrar para alguém, ou qualquer outra motivação, né? Mas simplesmente uma motivação que vem da fonte mesmo, que é Deus. Eu conheci um livro através do Haroldo e do Enéas, que o Enéas falou para o Haroldo, e o Haroldo estava falando, mostrando o livro para todo mundo, que é assim: tu te tornas aquilo que adoras, né? Então esse livro dizia exatamente isso, que nós adoramos, sempre adoramos. Então, se não adoramos a Deus, adoramos a alguém ou alguma coisa, ou a nós mesmos. Então, nós vamos nos tornando aquilo que nós adoramos. Então, se nós adoramos a Deus, que é o amor mesmo incondicional, que se traduz por caridade, né? O amor efetivo que faz o bem ao outro, então a gente vai se tornando aquilo que nós adoramos. Quanto mais essa adoração vai sendo sincera e efetiva, mais nós vamos nos tornando aquele a quem adoramos. Então nós vamos tendo contato com aquela fonte e vamos sendo parecidos, realmente semelhantes, né? Agindo de forma semelhante a Deus, né? Exatamente. Na sequência do texto ele vai falar sobre a nossa busca, que cada vez mais a gente percebe, né, as pessoas tendo uma busca de gozos materiais, né, e infelizmente perdendo o sentido espiritual da existência. Ele diz que quando o homem, né, busca avidamente esses gozos, ele na verdade está numa ilusão sobre o seu destino neste mundo, né? Então, qual seria o nosso destino na vivência terrena, né? Uma grande questão que muita gente faz, assim, filósofos, pessoas que têm um pensamento mais existencialista, vai se colocar a problemática do destino humano. Há um sentido para a vida? Nós estaremos aqui por acaso? Ou há uma finalidade de alguma força da natureza, né, que no caso, para cada um de nós cristãos, é Deus, né, que nos coloca com um propósito muito claro de espiritualização e de vivência do amor, né? E o Espírito vai dizer justamente isso, né? A gente se ilude quando se ocupa apenas da nossa própria felicidade, que aí é o egoísmo, né? É tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim e nada para o meu próximo, para o meu semelhante, né? E ele vai dizer que Deus nos fez para sermos felizes, né? Mas que a vivência terrena tem que ser, na verdade, uma mediação para se alcançar essa finalidade. Então, nós não estamos aqui a passeio de férias, né, para apenas aproveitar as belezas que a Terra proporciona enquanto natureza, e nem só para usufruir os prazeres que os sentidos físicos nos dão. Mas é como o Espírito Protetor fala: a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Como é que a gente poderia entender isso, né? Como é esse aperfeiçoamento moral à luz do ensino de Jesus? Ismael, Aila? A vida terrestre, ela é interessante, porque, como nós falamos, vivemos em comunidade, em sociedade, em vários núcleos, né? Começando primeiro na família. A gente precisa aprender através da convivência. Isso. O aperfeiçoamento moral vem daí, a evolução vem através dessa convivência. E de entender que numa sociedade nós temos vários gostos, como ele fala aqui no texto também. Vários gostos, várias necessidades de cada um, né? As predileções, o que cada um quer conquistar. E são tantos que se a gente fosse atender de cada um, o que cada um quer, seria impossível. Algum seria frustrado. Então é preciso, como ele fala aqui, que hajam concessões e sacrifícios para a gente aliar esses gostos e direcionar essas necessidades, né? Essa é a beleza de da convivência em sociedade. A gente até noção de direitos e deveres, né? Onde eu tenho um direito, por trás há também um dever de aliar com o direito do outro, né? Então eu acho que quando ele fala do aperfeiçoamento moral na vida terrestre, através justamente da convivência e da fraternidade, né? É esse o objetivo. Muito bom. Com o judaísmo eu aprendi que a felicidade plena na
vida futura vem através do trabalho. Eles chamam de serviço, né? Então, vem através do serviço. Durante 6 dias se serve a evolução do planeta, né? Com o trabalho profissional, trazendo melhorias para o mundo. E no 7º dia se serve o serviço da Torá, né? Fazendo aquela leitura e aprendizado das escrituras para pô-la em prática, né? Nos dias seguintes. E acho muito interessante, né, isso, que é exatamente com o suor, né, do próprio rosto que se adquire o ingresso para um mundo feliz, né? E com o Espiritismo eu aprendi 2 coisas muito interessantes, que uma vem dos escritos mesmo das falas, né, do Chico Xavier, que a biografia fala, né, que ele diz que a gente adquire essa felicidade no mundo futuro se desidratando, ou pelo suor ou pelas lágrimas, né? Que eu gostei muito disso. É que a gente se desidrata, é desidratando que a gente chega lá, né? E uma coisa da doutrina espírita que eu aprendi, assim, que eu gostei, é que aqui esse planeta é uma escola, né? Então, nós estamos aqui, mais do que passar por apertos e tudo, nós estamos aprendendo. Então, em tudo que nos acontece, sejam as dificuldades, sejam os nossos anseios, nossos desejos frustrados, porque a gente não consegue realizar aquilo de bom que a gente espera que a gente realize, mas com tudo isso nós estamos aprendendo. Aprendemos quando alguém nos faz bem, aprendemos quando alguém nos causa algum dano, aprendemos com todas as coisas, né? E eu gostei muito disso, eu tenho procurado muito me lembrar sempre disso. Nós estamos numa escola, né? Eu sou professora, gostei muito disso e sou filha de professor, então eu gostei disso, porque realmente eu procuro em cada acontecimento me lembrar, nós estamos numa escola. Qualquer coisa que venha é aprendizado. É interessante a gente pensar também, quando ele diz, né, que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, que muita gente às vezes acha que não vale a pena fazer o bem. O mundo é tão egoísta, o mundo é tão mau, as pessoas são tão interesseiras, a gente vê cada vez mais corrupção e desvio de verbas, enfim, enganos e mais enganos e mentiras, e aí você pensa, será que vale a pena, né, eu insistir no bem? Porque é um sacrifício, na verdade, você tem que renunciar ao seu querer, ao seu desejo imediato. E quando o Espírito aponta para essa confirmação na eternidade, a gente tem um vislumbre do que nos aguarda, na verdade, né? Então a perspectiva não é apenas de calcular benefícios ou perdas durante o trajeto do berço até o túmulo. A perspectiva espiritual que a gente aprende no Espiritismo, né, vai muito além disso, e nós colocamos então a nossa convicção para uma eternidade, para uma imortalidade. Então, por mais que você não veja compensações, embora não deve ser a motivação nossa fazer o bem para ganhar alguma coisa depois, né? Não é isso, é o bem pelo bem. Mas para quem tem esse pensamento que às vezes não vale a pena, a perspectiva de imortalidade, ela nos ajuda muito a nos dar mais fé, mais convicção e não desistirmos da caminhada no bem. O tempo passa rápido, né? A gente tem muita coisa, mas precisamos respeitar o tempo. Então vamos andar mais um pouquinho na mensagem do Espírito Protetor. Quando ele fala, é interessante a irmã Ila comentar um pouquinho sobre isso, ele fala assim, na história da cristandade nós temos muitos mártires, né, que se encaminhavam alegres para o suplício, né? A gente lembra do cristianismo logo no início dos primeiros séculos, onde os romanos perseguiam e as pessoas tinham que dar um testemunho. E ele vai dizer que hoje ninguém precisa fazer mais isso. No contexto geral, nós que somos cristãos não precisamos mais dar as nossas vidas nos circos, não precisamos ser devorados pelos leões, né? O que se exige é um sacrifício do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Como é que a gente aí pode ver, né, essa mudança? Os cristãos dos primeiros séculos tinham que dar aquele testemunho da própria vida, né, não negando a sua fé em Jesus, e nós hoje, no contexto do século XXI, temos o sacrifício do que está dentro de nós, né? Interessante isso, né? Eu acho que as pessoas que preferiam morrer do que negar a própria fé, né? Porque negar a fé também seria não só da boca para fora, não é porque um dominador quer, mas seria abrir mão de todo o estilo de vida que Jesus nos propôs, né? Então, elas
preferiam morrer do que ter que viver um estilo de vida que elas não, nem sequer conseguiriam viver. Né? E é muito motivador, embora tenha voltado. Né? No ambiente oriental tem certos regimes que estão exigindo o martírio dos cristãos. Né? Ainda tem hoje pessoas que estão dando vida. Né? Mas nós estamos numa posição confortável, né? Como aqui a mensagem diz, nós não temos que fazer isso. Então, o que deve ser realmente sacrificado, né? É exatamente aquelas coisas que estão em mim que não estão de acordo com o Evangelho. Muito bom. Eu vi no Fantástico essa semana uma reportagem com o padre Fábio de Mello. Sim. Que ele vai visitar as igrejas em Gaza, né? Aquela região onde ainda, como a irmã Ela comentou, infelizmente nos dias de hoje existe a perseguição religiosa, né? Isso. E o que mais impressionou, e o que acho que tem muito a ver com as palavras desse texto, a respeito de como é possível caminhar alegre para o suplício, né? Foi um comentário do Fábio de Mello. Ele encontrou um outro padre lá, e ele disse que ele esperava encontrar um padre triste, né, pela situação que lá ocorria, mas muito pelo contrário, ele encontrou alguém abnegado em ajudar, em acolher os cristãos naquela região que pretendiam manter a sua fé, né, a sua convicção, apesar de tantas pressões de uma situação muito difícil. E isso assim me marcou bastante, né? De fato, em geral, a sociedade passou, né, desse período, né, de perseguições de maneira geral, mas a gente ainda enxerga em pontos localizados do nosso planeta essa situação voltando, né? Então é preciso ser abnegado no sentido do sacrifício, não no sacrifício banal, mas no sacrifício que faz o bem, um sacrifício melhor para o ser, que é aquele sacrifício de si mesmo, do seu egoísmo, né, adorando não a figura do homem, mas a figura do amor de Deus, do bem comum. Muito bom. Então, meus amigos, são essas reflexões que nós trazemos hoje sobre esses temas fundamentais da nossa doutrina cristã, a fé e a caridade, que a gente possa aumentar a nossa fé para a gente ter mais combustível para viver a caridade. Nós agradecemos a presença de Ismael, em especial, né? Vamos deixar o momento aqui com a nossa amiga Aila e fazer as considerações finais brevemente para a gente fazer então o fechamento desse tema. Eu só quero agradecer, dizer que realmente esse tema é fundamental no cristianismo, na mensagem de Jesus. E nele que nós vemos essas duas coisas, né? Fidelidade a Deus acima de tudo e a caridade para com o próximo, inegável, ele é nosso modelo, nosso guia, então vamos seguir. Muito bom. A gente teria, obviamente, muito a ouvir da irmã Aila sobre esse assunto e fica para uma próxima oportunidade também a gente continuar. Com certeza vamos ter, né, outras oportunidades. Então vamos fazer a prece. A irmã pode fazer a prece para a gente encerrar. Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema evangélico e te pedir força, Senhor, para que nós possamos pôr em prática o que nós aprendemos aqui hoje. Também pedimos que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que vai ver essa nossa conversa e que elas sejam abençoadas em suas famílias, em suas casas, que tenham força, coragem para superar os problemas, as coisas difíceis que estão acontecendo na família, a doença de entes queridos, enfim, que elas possam ter forças para aguentar o peso da vida na luz da fé e que também se voltem para os outros e possam fazer o bem. Muito obrigada por esse momento, Senhor Jesus. Assim seja. Assim seja.